Olá, meu nome é Livandro Luiz Andolfato, sou acadêmico da Uniaselv, do curso de Engenharia Civil. Tá? O objetivo dessa apresentação é falar um pouco sobre canteiro de obra. O canteiro de obra ele vai iniciar com a análise daquilo que se pretende construir no terreno. Então, a partir do momento que você definir qual é o objetivo final, que seria o produto final, que é a construção em si, a edificação, podemos analisar como vamos distribuir os itens principais dentro do canteiro de obra. Tá? A gente precisa de unidades de apoio para que esse canteiro seja suficientemente seguro para os trabalhadores, para os materiais e que tenha condições de que a pessoa possa trabalhar com dignidade também. Tá? Então tem algumas coisas principais que são a guarda dos materiais, baias específicas para armazenamento de materiais, né? Então, são vários materiais que a gente necessita para que seja feita a, o perfeito andamento da obra. Então, assim, a gente precisa de um escritório, um espaço que a pessoa possa abrir o projeto, sentar, fazer uma reunião. Dependendo do porte da obra, esse volume pode ser muito maior. Então, quanto maior a obra, maior a necessidade do canteiro, para adequar tanto a questão de distanciamento das pessoas, ter a segurança da entrada e saída de materiais. Nessa apresentação, o que eu busquei demonstrar? Um canteiro de obra mais simples, ele é como se fosse uma casa, mas ele tem que ter as mesmas seguranças e as mesmas condições para que de uma obra grande, tá? Então, o que acontece? Pensando nisso, esse aqui, ele representa um terreno, tá? Vou deixar assim maior que a câmera não está focando direito. Aqui seria o portão de entrada, tá? E essa placa branca aqui, ela representa a projeção da edificação. Então, a edificação ela está no fundo do terreno. Dessa forma, o que foi disposto? Um espaço para escritório e alimentação, um banheiro, um local de armazenamento de materiais que exigem um pouco mais de cuidado, que eles não podem ficar a céu aberto, por exemplo, cimento, tintas, luminárias, para ter segurança e para que esses materiais, em função das intempéries, que é um grande problema da construção civil, né, que acaba dificultando algumas coisas, ele fica armazenado ali e não venha estragar. Tá? E as outras são algumas baias de armazenamento. Por exemplo, essa caixinha representa armazenamento de argamassa. Aqui nós temos armazenamento de aço e uma e um local coberto para que essa pessoa que vá trabalhar com esse aço possa trabalhar com uma condição boa de segurança e que possa trabalhar na chuva embaixo de um telhado e também com o sol também ficar embaixo do trabalho do telhado para não precisar ficar trabalhando a céu aberto, né? A mesma coisa, uma parte para armazenamento de madeira e um telhado que vá proteger esse trabalhador. Desta forma, o que acontece? Se a gente está entrando por aqui, ficam dispostos essas partes de serviço, então o pessoal está mais aqui e o material está mais desse lado. Para meio que separar. Então, se o caminhão entrar aqui e começar a descarregar material desse lado, as pessoas que estão transitando aqui, elas têm uma certa segurança em relação a esse tipo de material. Que alguns materiais, por exemplo, o aço é um material perigoso na hora da descarga, que eles são barras grandes, são barras de 12 metros, então, e ele tem, assim, vem em cima de um caminhão longo, isso é jogado, então a ponta que cai primeiro,
ela lança a outra ponta em uma certa distância, então tem que ter uma segurança de não ter pessoas perto. Então, essa é a disposição. Então, se por acaso o terreno é diferente, então por isso que eu comentei lá no começo, dependendo, o canteiro ele tem que ser planejado após a distribuição do layout da edificação, do que você vai construir, né? Então, você primeiro projeta aquilo que você pretende construir e depois você ajusta conforme a necessidade o canteiro de obra. Por exemplo, se esse terreno fosse, em vez de ser dessa forma, ele fosse assim, então qual seria o ideal? A gente trazer essas barras de serviço mais para a lateral aqui, por isso que eu deixei tudo móvel, né, para facilitar a demonstração. Então, traz para essa lateral, então deixa separadamente a questão dos itens relacionados a parte de serviço e as pessoas, então ficaria escritório, o banheirinho aqui, a guarda de material poderia ser dessa forma aqui, a guarda de material aqui antes, argamassa, a parte de aço, então todos esses itens separadamente. Tá? Então dependendo do layout que se formar, que o layout do empreendimento, a posição que ele vai ficar no canteiro, ele vai ordenar essa questão do próprio canteiro, essas barras de serviço, as unidades de apoio, de argamassa, enfim. Tá? Então, essa é uma das preocupações. Então, tem toda a questão daí que envolve a NR18, que exige um determinado número de banheiros para tantos trabalhadores. Então, questão de trabalho em altura. Então, são vários itens que vão moldando aquilo que você pretende no canteiro. Então, conforme vai ficando maior a sua edificação, se ela for um empreendimento maior, então ela vai exigindo mais do canteiro de obra, um plano melhor. Então, tem que ter um plano de como você vai fazer a alimentação da parte de água, de energia, tá? Como que você vai distribuir isso no canteiro, como se você vai fazer essa instalação provisória, tanto de água quanto de energia, tá? A questão da segurança disso, por exemplo, o DR, para proteger as tomadas, para nenhum trabalhador vir a sofrer algum dano em função de choque elétrico, os aterramentos dos equipamentos, né? Então, são todos itens que precisam ser analisados na hora que você vai pensar em um canteiro de obra. A partir do momento que você não pensa nessa distribuição, por exemplo, se eu deixasse essa barrinha de serviço aqui na frente, o banheirinho ali, o escritório lá, esse empreendimento fica um pouquinho mais para trás, e eu jogo essa parte de receber material aqui no final, certo? Aqui no final do terreno. Lembrando, novamente, que meu portão está aqui na frente, né? Vou trazer mais para cá. O portãozinho está aqui na frente. Se eu trouxer, como é que eu vou chegar com o caminhão? Num primeiro momento, que eu não comecei a construir a edificação, eu posso até receber material que no fundo o caminhão vem, até no final aqui, descarrega o aço e pronto, está resolvido o problema, ok. Eu comecei a edificar. Como que eu vou chegar com esse caminhão de aço aqui? Então, por isso que tem que ser pensado o canteiro em função da necessidade do seu empreendimento. O que o seu empreendimento demonstrar em termos de layout e disposição das peças, que pode ser que a tua construção não seja somente a casa aqui, ela tem uma edícula no final, ou enfim, tenha mais itens que sejam construídos nesse terreno, então você tem que ajeitar o teu canteiro de obra. Em alguns casos, por exemplo, quando se vai fazer uma nova edificação, ou uma reforma, que vamos supor, pode acontecer vai demolir uma casa antiga e construir uma nova. Pode ser que aqui no final, aqui, como existia há muitos anos, e muitas pessoas gostam, tem uma edícula aqui atrás, e essa edícula ela pode já servir como o teu canteiro de obra. Mas tudo tem que ser analisado conforme a necessidade de cada um cada um empreendimento, né? O que demanda cada um, qual a necessidade que ele vai nos apresentar, tá bom? Essa é a apresentação, obrigado.